Prata da Casa. I will dance, I will sing, and my heart shall be gay. I will charm every heart in his crown, I will sway. When I woke from my dreaming, my idol was clay. A portion of love had all flown away. Oh, he taught me to love him and promise love, and to cherish me over all others above. Now my heart is not wandering, no misery can tell. He's left me no warning, no words of farewell. Oh, he taught me to love him and promise love that was blooming to cheer him through life's dreary hour. Oh, I long to see him and regret the dark hour. He's gone and neglected this pale white wood flower. Ok. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar. Começa agora a mais uma edição do programa Prata da Casa e nós estamos recebendo aqui com muita satisfação uma banda chamada Clementinas, é isso? Clementines. Clementines. É a Ana, a Mayra e a Carol. Meninas, obrigado por aceitarem o nosso convite, é um prazer recebê-las aqui, não é? E eu queria perguntar uma coisa assim, de saída, da onde surgiu o nome e quais são as maiores influências da banda? Então, é que tem uma música desse gênero que a gente toca, que é country, que ela é bem antiga, que chama Clementine, né? Que certo. A pronúncia em inglês seria Clementine. Aí a gente achou bonito o nome, achou que teria a ver e a gente acabou adotando, porque também se tivesse uma pronúncia abrasileirada, que seria Clementines, não ficaria ruim também. Claro, claro. Então a gente achou, beleza, né? Que massa. Não, eu fui procurar no dicionário em português o que seria a clementina no Brasil. E aí eu achei uma definição legal. É o cruzamento da tangerina com a laranja brava. Quer dizer, assim, é um tipo de fruta diferente. E eu achei legal essa ideia, porque cada uma de vocês já tem um trabalho, já participa de outros trabalhos com música, não é? Nós conversamos uma vez que era um projeto, acho que você estava tocando... O nome, você está falando? Eu não lembro o nome agora, foi o ano passado, exato. Tá. A Mayra trabalha em outros grupos, também com o Netão, aquela vez vocês vieram com uma banda feminina, Carol também. E aí eu fiquei pensando, laranja brava, tangerina é uma coisa diferente. De repente, dentro da carreira de vocês, já é uma carreira consolidada, pinta um novo trabalho, uma nova ideia. Massa. É interessante, porque a gente não tinha pensado nesse viés, pode crer. Porque é mais ou menos isso, assim, junções de estilos também, né? Claro. A mais o country, mas a Carol já conheceu mais, vem do blues. Carol, algumas coisas do rockabilly também. Isto. A gente já tocou soul um tempo, então são coisas legais. Se pensar que foi um cruzamento e aí é um diálogo muito rico. Era um tipo de tangerina, né? Isto. Tanto que a Zi mandava um coraçãozinho laranja pra gente, eu não entendia. Aí, ó. Ela falou, gente, é porque
em inglês Clementine significa isso. Eu falei, Pode crer. Aí já botou o coração laranja mais uma laranja do lado. E o que eu acho também muito legal é que, não são somente vocês, é algo que eu admiro na cena musical de São Carlos. Você tem pessoas que trabalham em projetos diferentes, em bandas diferentes, e às vezes com um tipo de som que, vamos dizer, não necessariamente teriam que dialogar. Essa versatilidade dos artistas é que eu acho que faz a diferença realmente na carreira. De repente, alguém se empenha em tocar uma única coisa para o resto da vida. De repente você vai fazer um som muito legal, parapapá. Mas quando você junta várias influências, você tem uma outra sonoridade, você tem uma textura diferente, uma poética diferente nas letras, e eu acho que isso precisa ser valorizado. E um outro lance que eu acho assim, um bruta de um barato, tá? É que tradicionalmente a cena musical sempre foi dominada pelos homens. Tá? As principais bandas que a gente lembra. Eu morro de paixão por Bob Dylan, mas Bob Dylan sem John Baez não seria a mesma história. Poderia ter sido um outro universo. Tá? Neil Young também, enfim, o que eu escuto. Mas você nunca viu, pelo menos aqui no Brasil, são poucas as mulheres, ao menos eu estou pensando assim, década de 60, 70, no caso do rock não são um número infinito de nomes. Certo? E de repente vocês estão metendo-lhe o pé com muita qualidade no espaço masculinizado e fazendo um som assim, putz, apaixonante. Como é que é essa experiência, meninas? Isso é uma ruptura de um padrão, certo? Isso é transformar o social não só pelo discurso, mas sobretudo por uma prática super coerente. Como é que é isso para vocês? Eu acho que é muito válido, né? Assim, eu acho que a gente tem que... A gente, por ser mulher, às vezes quando a gente chega pra tocar e tal, as pessoas ficam meio assim... Ainda tem uma galera que subestima a gente, assim, né? E a gente canta, mas também toca, né? E eu vejo isso mais também pra quem toca. Claro. Porque, assim, as mulheres são vistas... tem que cantar ou, sei lá, tocar um... violão ou teclado, sei lá. E eu que toco bateria, fico, tá. Aí eu chego com as coisas, montando a bateria, assim, no bar, todo mundo já fica assim, olhando torto, assim, né? Essa menininha aí vai tocar. Sempre pergunta se você é vocalista, né? Sempre, sempre. Sempre pergunta se eu sou vocalista. É incrível isso. Mas, ainda mais quando eu tinha banda com homens, né? Perguntavam mais ainda do que hoje, que eu toco mais com mulher. Não, eu achava um barato, até vou atravessar a tua fala para dizer, porque eu vi as fotos, tu, o Lucas Baltieri, o baixista, eram os irmãos Urso desse tamanho de barba, e a Carol magrinha, e não eram eles os bateristas, nenhum deles era o baterista, era tu a baterista. Pode crer. Assim, eu acho legal a gente chegar e mostrar que sabe fazer e esfregar mesmo na cara das pessoas, assim, a gente faz o trampo e... Pode crer. Eu acho que tinha que ser mais natural isso. No nosso caso foi natural. Eu, pelo menos, não escolho tocar com uma pessoa porque ela é mulher, porque ela é homem. É por afinidade, por você admirar o trabalho do outro, você achar que dá certo trabalhar junto. Então, Pode acho crer. que o que eu sinto, pensando até na minha trajetória, assim, eu sempre tive bandas com homens, mas porque eu não conhecia meninas que tocavam. Então, isso, né, isso é muito engraçado, assim. Eu acho que sempre foi meio que um padrão. Os meninos tinham essa educação, né? De tocar guitarra. Isso. O pai mostrava as músicas, fazia as coisas e tal. E as meninas não. Eu vejo isso até em relação à educação musical mesmo. É difícil, assim, às vezes, pensar assim... não, mas eu acho que realmente uma grande maioria de mulheres é um pouco limitada nesse ponto. Talvez por incentivo mesmo, pela cultura da nossa sociedade. E muitas vezes essa falta de incentivo leva a isso. Pessoas que às vezes teriam talento para fazer, mas não fazem porque não tiveram oportunidade desde cedo, ou às vezes não acredita por causa disso, tem medo, às vezes, por exemplo, de entrar numa banda e ter que dar conta de tocar com outros caras e tal. Então, acho que a gente tá junta não por isso, é porque foi legal, casou, a gente gosta das mesmas coisas e tudo mais. Isso é uma consequência, né? É uma consequência. Pode Eu crer. acho que mais bandas de mulheres tinham que surgir por isso também.
Porque é uma consequência de você gostar de tocar com aquelas pessoas, fazer um som, expressar junto o que sente, né? As músicas que gosta, compor junto, que é um negócio super delicado, né? Então, acho que... Sim. Mas precisa de normalizar isso, porque na verdade não é normal não ter mulheres. Não ter mulheres, exato, né? exato. Nós somos aí, acho que até mais da metade da população mundial. Tinha que ter mais mulher tocando, mais mulher fazendo mais coisas. Assim. Preciso me dizer um dos pioneiros. Eu tinha uma banda que durou até 2001 e a guitarrista era uma mulher. Muito bom. Agora, deixa eu perguntar uma outra coisa. Ana, eu tive vendo umas postagens tua nos Estados Unidos, não é? E eu te vi tocando, inclusive. Aí eu fiquei pensando, digo, bom, tu foi gravar nos Estados Unidos ou é parte do teu doutorado ou você juntou as duas coisas e fez um bem bolado? Como é que foi? Não, eu fui... Era parte do meu doutorado mesmo, fui fazer um workshop lá de gravação de som, que é com que eu trabalho, né? Trabalho com bioacústica de aves. Aí eu fui lá fazer um workshop, mas tinha uma moça lá no meio, não sei se vocês viram também, que tocava banjo. Então ela tava tocando, a gente tava lá. Nossa, eu falei, que paraíso, né? Eu tô aqui fazendo meu doutorado que eu gosto, uma pessoa tocando banjo, ótimo, vamos aí, né? Aí, acho que foi logo depois que eu voltei que eu gravei uma música e dediquei pra eles, tá? Mas eu já tava aqui. Tu tava aqui? Eu tava aqui já. Tá. Mas a gente fez um sonzinho lá, assim, bem cantando todo mundo, assim, tranquilo. Foi muito bom, muito legal. Que massa. E deixa eu te perguntar, de certa forma o teu doutorado também é um som, só que não é propriamente o som que tu faz, é um som dos outros, dos pássaros. Isso. Tá? Eu te pergunto, como conciliar o teu trabalho acadêmico, a produção e as exigências que são normais desse processo com uma carreira musical? Eu acho que é tudo questão de você se organizar e conseguir fazer as duas coisas, porque eu, às vezes, eu considero as duas coisas uma válvula de escape para outra. Estou muito estressada com o trabalho, eu trabalho de doutorado, eu toco música, fico animada, ou muitas vezes estou estressada com a música, eu me encontro também no meu doutorado, fico lá analisando o som. E eu acho que é só uma questão de organização também, sabe? Não dá pra você se bitolar numa coisa e só fazer isso, só fazer isso. Eu acho que pra mim dá certo, né? Tem pessoas que não dão, mas pra mim funciona. Muito bom, muito bom. Bueno, eu vou sugerir o seguinte, que tal de executar mais uma canção? Porque o pessoal que nos acompanha não tem o mesmo prazer de estar dentro do diálogo, está só nos escutando. Eles querem ouvir vocês tocar, então, música, vamos lá? Vai lá? Vou fazer uma do Everly Brothers, então. Pode crer. Bye bye love, bye bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress, hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance that might have been. Bye bye love, bye bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress, hello emptiness, feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. I'm through with romance, I'm through with love, I'm through with counting the stars above. And here's the reason that I'm so free. My loving baby, so through with me. Bye bye love, bye bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye
Muito bom. Vocês tiveram num evento esse final de semana no São Carlos Clube, não é? Isso. E assim, como é que foi a experiência? É a primeira apresentação de vocês num evento maior ou já houve alguma outra? Não, foi nossa primeira apresentação. O debut? Ah, de crer. Foi muito legal. Foi... Acho que como toda primeira experiência é o teste, né? Claro, A gente claro. conseguiu ver o que funcionava, o que não funcionava, o que a gente podia melhorar, o formato do show mesmo, o repertório, tudo. Mas foi muito bom, assim, eu acho que apesar do nervosismo, de tudo, o mais importante aconteceu, que foi ser gostoso, né? Claro. O show. Foi bom, foi bem legal. Tava cheio, tinha bastante gente, tal, muita gente veio falar com a gente depois, então valeu a pena. Assim. Não, amigos meus que estavam, ouviram, curtiram, comentaram, por isso eu perguntei. Bueno, e ninguém monta uma banda para deixá-la escondida, então, obviamente, alguém tem algum plano para rodar por aí. O que vocês estão projetando? Vão gravar alguma coisa? Se eventualmente alguém está assistindo o programa e quer chamar vocês para algum evento, enfim, uma festa, um show, vocês estão fazendo esse tipo de atividade ou vocês estão... Sim, que a gente começou, esse foi o primeiro show nosso, a gente tinha ido num programa de TV lá de Araraquara, né, na primeira semana que a gente fez. Eu assisti também, estava o Netão junto, né? Então, né? Inclusive no show no São Carlos Clube a gente teve a companhia do guitarrista, do Celso, né, e do baixista do Coxa. Porque como foi um show em festival, e a Carol tocou a bateria cheia mesmo. Claro. Pra dar um peso maior, né, que era palco, tudo. A gente falou assim, vamos fazer um sonzeira. Não, aí tem que fazer mais barulho, um monte de gente, tem que ter volume, né? Mas não assim, tem como. Para um ambiente mais tranquilo, a gente pretende essa formação mais simples, não usar a bateria toda, usar mais instrumentos de percussão. A Carol também usa o washboard, além dessa... Pode crer. Que massa. Caixa. E... Qual foi a pergunta mesmo? Como é que eu falar de outra coisa? Se a gente faz show. E quais são os projetos que tem? Agenda aberta. Agenda aberta, ótimo. Talvez um possível show em outubro, né? Estamos vendo ainda, mas o contato seria no Facebook, que a gente tem a página, que é o nosso nome, né? Clementines. E no Instagram, que é Clementines Group. Perfeito. Porque só a Clementine já tinha, então a gente teve que improvisar. Eu vi que em Portugal tem uma banda virtual, mas acho que são com bonequinhos, saca? Que chama Maria Clementina. Eu nem cheguei, eu só vi o nome, não vi o que é. Mas acho que aqueles bonequinhos como é que se diz? Animação? E alguém coloca música, enfim. Quem sabe a gente não faz uma versão portuguesa. Uma versão portuguesa das meninas com um fado nessa mesma levada. Olha que diferente. Tiririca a gente vai ter que fazer, porque todo mundo pergunta, né? É daquela música da Clementina. Vai ser sua solo capela. Pode crer. Você perguntou de gravação, a gente já tá com os planos aí, já tá tudo em andamento. E em breve teremos um material bem legal aí para mostrar. Que massa. Também. E uma pergunta, vocês vão, além de interpretações, vocês vão desenvolver algumas canções de vocês mesmos, algum trabalho autoral? Eu pergunto isso porque São Carlos é muito rico em termos de músicos, de artistas homens, mulheres, etc. Tá? Mas desde que eu estou aqui, em 1991, eu nunca vi muito espaço para trabalho autoral. Não é? E não creio que seja só uma realidade de São Carlos, não. Imagino que outros centros, cidades de médio e de pequeno porte, devem ter essa mesma pegada. Então, o autoral hoje, ou você tem um teatro, alguma apresentação, algo motivado para fazer, ou então você grava um trabalho e, enfim, vai divulgando o seu trabalho a partir daí. Nesse sentido, as Clementines estão compondo alguma coisa para lançamento? Está dentro dos projetos? Como é isso? Estamos sim. A gente está com uma música autoral, por enquanto. A gente até pensou em apresentá-la hoje, mas depois do show a gente observou que a gente queria fazer umas mudanças. Ok. No arranjo de vozes e tudo mais, no andamento, de repente. A gente falou, vamos dedicar um pouquinho mais de tempo nela. E a ideia, sim, é uma das gravações é gravar a nossa música autoral.
E aí esperar um pouco também, assim, surgir mesmo Sim. uma inspiração, né? A gente ficar também... Essa canção, uma canção que a Carol tinha um trecho, e ela chegou pra mim e falou assim, o que você acha e tal. E eu gostei bastante, a gente começou a mexer na música junto, depois a Zi veio, ajudou a fazer as vozes também. Que louco. E ficou uma canção bem bonita. Mas aí a hora que ela estiver prontinha, a gente te envia. Muito bom. Meninas, eu estava pensando aqui na seguinte questão. Uma vez que a gente fala isso, não tem espaço para música autoral. Na verdade, não é exatamente não tem espaço. Eu acho que os espaços eles são criados mais ou menos nessa perspectiva. Vocês são mulheres e estão ganhando espaço num meio normalmente masculino. Não sei se normal seria uma boa expressão, mas enfim, não é? E para criar condições de desenvolver trabalho autoral e de apresentá-lo, a gente tem que usar os espaços. Nós temos teatro, nós temos aí aparentemente a cena da cultura no município está começando a ter um up, tem vários trabalhos que estão acontecendo aos finais de semana, então eu creio que isso até funciona como um chamado, não é, para quem se interessa e tal, investir nisso mesmo. Sei lá, a própria prefeitura fazer isso, fazer um festival de bandas com trabalho autoral, enfim. Uma última pergunta antes de eu pedir mais uma canção para vocês, por causa do nosso tempo. E essa pergunta tem uma natureza altamente didática, tá? Eu estou pensando assim, alguém que curte música, quer fazer um trabalho e não sabe como começar. Então uma pergunta que parece às vezes até uma pergunta cretina, ela é uma pergunta que tem um significado profundo para quem se interessa. O que vem primeiro na criação? A letra? A música? No caso, vocês as três, alguém tem uma ideia, a outra tem outra, junta tudo? Ou alguém traz pronto e os outros vão... Como é que é? Isso. E agora, hein? Nossa, acho que isso é tão relativo, né? Eu acho relativo. que cada pessoa tem uma relação diferente, assim. Pode com crer. a música e com a criação não é diferente. Não é né? diferente. Nesse caso aí, foi o que a Mayra falou. Eu tava no chuveiro um dia lá cantando, aí veio uma melodia, assim, e um trecho de uma frase já, assim, juntas, duas coisas juntas. E eu só tinha aquilo, aí eu levei pra Mayra. Gravando. Pode crer. Eu gravei, peguei o celular, gravei aquilo, levei pra Mayra e ela foi me ajudando, a gente foi fazendo as outras partes. Depois a Zi também trocar as vozes, né, que a gente não tinha muita noção do que fazer de vozes, aí ela deu várias ideias, assim. Então foi um quebra-cabeça, a gente foi juntando, assim, né. Mas não sei, acho que depende muito. Tem muita gente que tem uma ideia, eu quero escrever uma música sobre isso, que é um tema que tá na minha cabeça, eu quero. Daí a pessoa tem a letra primeiro, depois pensa na melodia, também já vi casos assim. Tem né? gente que faz só Pode letra, crer. tem gente que faz só melodia, melodia, é muito Muito massa. relativo. Acho que tem que arriscar. Esse que é o lance. Se jogar. Arriscar, talvez... eu gosto muito do lance da parceria por causa disso. Porque, lógico, né? Você vai provavelmente buscar alguém que você confia, alguém que você Claro, tem um pouco de claro. intimidade, que você gosta do trabalho. Claro. Você acha que vai ter a ver com a sua música, porque... vou mostrar pra todo mundo. Vai correr o risco de alguém falar que tá ruim, que não tem nada a ver, e isso às vezes esmagou o compositor. Então eu acho que... Ou assim, uma dica seria essa. Procura alguém que você gosta, que você admira o trabalho, mostra um trecho, fala, o que você acha disso aqui? O lance é se arriscar. Pode sair coisa muito boa, e pode ser coisa que você vai guardar por um tempo e falar, não, deixa isso aqui, não tá legal agora. Depois você olha e fala, nossa, que massa que eu escrevi. É um belo dia, pode crer. Muito bueno, muito bueno, muito bueno. Infelizmente, o tempo acaba cortando o barato do que a gente está discutindo e dialogando. Pessoal, para você que está assistindo aí em casa, se por acaso tu perdeu o início do programa, não tem grilo nenhum. Tu digita no teu computador www.radio.fiscar.br, vai na aba podcasts e lá tu tem acesso não só a esse programa, como a toda a nossa programação. E eu ainda sugiro fortemente que tu baixe o aplicativo no teu celular, porque com o aplicativo tu pode concorrer a ingresso para show, peça de teatro, dança, de repente um show da Clementines aqui, vamos sortear 2 ingressos na faixa. Se você não tem um aplicativo, não vai poder concorrer. Não é? Eu agradeço sinceramente vocês terem aceitado o nosso convite, estar aqui batendo esse papo. Agradeço também grandemente ao pessoal que acompanha o nosso programa, e nós encerramos o Prata da Casa aqui com mais uma big canção das meninas para você curtir na boa na sua casa. I've been cheated, been mistreated.
one for mine. He always breaks my heart in two. It happens every time. I've been cheated, been mistreated. When will I be loved? When will I be loved? When will I be loved? 95,3 FM.